Fala família, a gente vai falar hoje, vamos conferir aquele mega resumão brabo de tudo que vai rolar na próxima temporada de Overlord. A partir da quinta temporada o negócio vai ficar sinistro, vai incendiar tudo de uma vez só. A gente sabe que o anime normalmente adapta aí 2, 3 volumes, né, por temporada. Eu acredito que nessa quinta temporada eles consigam adaptar 3 volumes, mas se não adaptarem até o 17, até porque o 17 ainda não foi lançado, o 15 e o 16 vão ser adaptados com certeza. Então a gente vai fazer um mega resumão aqui do 15 e o 16, que com certeza você vai ver nessa temporada aí, você vai gostar pra caramba, tá? Vamos nessa! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E olha só, galera, depois da conquista lá do Henry Cheese, todo aquele cerco que rolou, o Ainz foi fazer o quê? Ele começou a pensar que o aumento da carga de trabalho para ele seria muito grande e ele ia ficar muito mal com isso, ele não ia conseguir simplesmente tolerar esse negócio todo. Assim ele começou a traçar um plano diferente. Para o quê? Vou tirar as férias ali no país dos elfos. E ainda meteu o pretexto de que queria submeter a nação dele a um exercício prático caso ele desaparecesse. Caso ele não tivesse lá, ele queria ver como é que eles se comportariam, o que eles fariam pela nação, né, toda a Nazarick. Ele também queria trazer os guardiões do sexto andar lá, a Aura e o Maré, justamente que estavam esperando na intenção de que os outros elfos se juntassem com eles, né, conhecessem um pouco, se desenvolvessem mais e tal. Porém, depois dele fazer algumas pesquisas sobre o país dos elfos, ele começou a questionar um certo trio de cidadãos descobrindo que a nação estava atualmente em guerra com a teocracia Slane e não queria iniciar outro conflito tão longo assim depois daquele que ele teve com o Henry Cheese, né? Então, ele alterou um pouquinho os planos. Se ele não pudesse trazer os gêmeos pro resto da sua espécie, ele traria o resto da espécie pros gêmeos, tá ligado? Então, se ele não vai lá, eles vêm aqui, sacou? E assim, o incidente ele começou a procurar aí por elfos negros. O Ainz viajou lá pra grande floresta de Eva sob um pretexto de tirar algumas férias remuneradas com a Aura e o Baré, então deu tudo certo. E quando ele chegou lá, ele decidiu coletar algumas informações sobre o progresso da invasão da teocracia, onde que eles tinham chegado, né? De uma vista mais aérea ali, ele começou a ver o avanço deles para a capital envolvendo uma construção de uma estrada que cortava a floresta. Essa construção era um forte criado avançado para eles quase invadirem o país dos elfos. Depois de vários dias vendo essa força da teocracia, o Ainz decidiu verificar a capital élfica real lá de Crescent Lake, justamente para saber como que ela estava. E quando anoiteceu, lá na capital, ainda meio paranoico, né, com encontrar um inimigo poderoso no meio do caminho, o Ainz começou a conduzir uma investigação sozinho, com um feitiço que ele ficava invisível, tá? Ele usou um pergaminho mágico para ajudar ele a explorar toda a cidade, entender o que estava rolando ali, e a investigação dele passou totalmente despercebida para qualquer pessoa que estava lá. Ninguém, nem os elfos souberam, né? Só que os esforços dele foram, infelizmente, não deram nenhum fruto, tá ligado? Então ele não teve sorte nessa primeira noite da investigação da capital. Ele fez o quê? Retornou pra base temporária lá na Casa Secreta Verde, na floresta, né, onde o grupo dele estava esperando por ele. E isso, depois de algumas discussões ali com a Aura, ele foi avisado que deveria procurar a capital durante o dia. E a Aura optou por investigar os arredores da cidade com o Maré para poder encontrar rastros deixados pelos próprios elfos. O guarda florestal supôs que, como as mercadorias deveriam viajar para a cidade, né, deveria haver algumas trilhas que levassem para os outros lugares frequentados pelos elfos, como um exemplo de outros assentamentos, por exemplo, outras casas. Então, no segundo dia, ao meio-dia, o Ainz já estava lá, usando outro pergaminho para investigação e nenhuma informação nova foi dada. Cara, ele já tava ficando como? Não tem informação do que ele queria, cara. O maluco já tava ficando revolto. Só que no terceiro dia, no meio-dia, ele finalmente encontrou uma pista. O traçado da cidade ainda confundia um pouco, mas ele conseguiu apurar a localização do castelo real onde morava o rei. Embora ele quisesse dar uma olhada naquele castelo, ele conseguia conter a sua curiosidade e não foi pra lá, até porque poderia dar muito ruim antes do que teria que dar, né? Ele tinha ouvido falar que o rei era uma pessoa extremamente forte e ele não queria trazer perigo sem sentido, principalmente pros subordinados dele, pra Aura e pro Maré, que estavam junto com ele, até porque é o que a gente falou, né? O Ainz estava de férias, ele não queria brigar com ninguém. Então depois de se juntar com os dois lá, ele voltou pra casa, viu o Maré, a Aura, e aí acabou aprendendo com eles que enquanto eles estavam desperdiçando o tempo deles lá, procurando as estradas no chão, eles finalmente acabaram encontrando uma série de trilhas nas árvores que os elfos usavam. A Aura acreditava que eles podiam seguir uma dessas trilhas, que aí eles iam chegar numa vila de elfos próximas. Só que o Ainz ainda pediu para eles ficassem
por mais uma noite segurando aí para ele tentar obter mais informações. À noite, então, o Wise foi lá, voltou para a cidade e localizou a casa dos elfos que moravam sozinhos. Então, usando um encantamento de espécie que ele tinha, o Wise colocou esse elfo sobre um feitiço e teletransportou ele de volta para o seu acampamento. Lá ele começou a questionar o elfo sobre a localização das aldeias dos elfos ali, tá ligado? Ele literalmente sequestrou o elfo no meio do nada. E como que era a relação também desses elfos da floresta com os elfos negros? O elfo respondia a cada pergunta dele afirmando que os elfos negros raramente eram vistos como parentes. E isso acabou direcionando o Wise para uma direção geral, né? E depois disso, o Wise acabou perguntando qual era a causa da guerra entre os elfos e a teocracia. Só que ele só foi recebido por uma onda profunda ali de insultos à nação humana que o elfo acreditava ser o agressor. Tendo ouvido o suficiente agora, o Wise então lançou um feitiço de amnésia, né, para poder apagar as memórias do elfo. E o Maré depois teve que fazer esse elfo dormir para eles levarem o cara de volta para casa, né? Até porque, pô, o maluco saiu de lá do nada, então beleza, eles levaram. Quando o elfo acordou, ele não se lembrava do encontro com o Wise, mas acreditava que recebeu um forte golpe na cabeça, inclusive foi dado por um sinal de divindade, né, que ele recebeu, né? Então ele começou a orar, tadinho do cara, tava achando que Deus deu uma porrada nele, mas foi só o Wise que apareceu ali de repente. Beleza, o grupo do Wise então partiu, os elfos negros, com a Aura guiando eles pra floresta, com Fen atuando como meio de transporte, o cachorrão dela, né? Em uma certa hora eles conseguiram chegar às 3 árvores que marcavam o território dos elfos negros, só que depois de algum tempo eles ainda não conseguiram localizar exatamente o lugar. Como a Aura, sentindo que eles estavam mais perto possível agora, para ver se eles conseguiam encontrar a vila sozinha, a Aura então saiu com o Fen para explorar toda a área. E enquanto eles estavam fora, o Wise usou a sua estátua de besta mágica, que era o Cerberus, né, para poder chamar o Cerberus e atuar como guarda do acampamento enquanto o Fen estava fora. Sem o conhecimento da Aura e do Fen, eles invadiram o território do Senhor Ankylorsus, cara, que era um dos chefes da floresta. E quando detectou eles no seu território, pô, o cara decidiu abordar eles lá com a intenção de intimidar eles mais do que matar, né? Lógico que ele não queria matar de primeira. A ideia era só deixar o maluco intimidado ali e caso acontecesse da briga, depois, né, ele ia guardar a carne da Aura e do Fen. Mas a Aura achou esse monstro urso muito fofo e queria transformar ele no seu animal de estimação para um pequeno experimento. Mas assim, depois de muita reviravolta, o urso foi derrotado pelos ataques da Aura e o monstro, vendo a sua presa aí, que era mais forte, tentou até fugir, só que foi parado pela Aura e pro Fen. E aí a Aura chicoteou o urso até que ele entendesse a única maneira de aliviar a sua dor, fazendo com que ele obedecesse ela a partir daí. Então ele foi trazido de volta para o acampamento, onde o Wise foi surpreendido pela nova aquisição da Aura, né? E aí nós começamos uma missão depois. A equipe se mudou para o sul da área, onde o Senhor Ankylorsus basicamente tinha criado o seu próprio território, onde uma grande vila de elfos negros estava localizada. Porra, olha só, ele queria só isso, né? Achou a mina de ouro. E ao longo do caminho a equipe encontrou vários monstros fortes e outros Ankylorsus também, que a Aura matou com facilidade para que eles não pudessem intervir no plano do Wise para ir para a vila, e a acomodação foi ouvida pela melhor guarda florestal da aldeia, chamado Blueberry Egnia, que alertou o mestre da caçada e todos os outros guardas também, colocando o assentamento em alerta máximo por causa de tudo que o Wise estava fazendo. Embora os elfos negros não tivessem certeza do que estava acontecendo na floresta, fora da aldeia, né, logo eles encontraram a resposta quando o Senhor Ankylorsus apareceu, saiu, começou a se aproximar da aldeia. Sabendo que ele era o monstro, os Rangers perceberam que não tinha chance de combater ele, tentando bolar algum plano para afastar esse Ankylorsus de lá, só que para sua confusão o urso só atacou as árvores élficas, ignorando os elfos negros na árvore. Embora fosse meio evidente isso aí, o urso estava ciente deles, mas só resolveu evitar mesmo, não causar dano físico nenhum. Mesmo assim, os elfos não podiam permitir que esse urso continuasse, especialmente quando se voltava para a praça, né? Tomando uma iniciativa, então, Egnia tentou escalar as costas desse urso aí para poder desferir um golpe, só que ela foi derrubada no chão. E aí, cara, ela foi ferida. O Ranger Elfo Negro esperava que o urso matasse ela, só que, para surpresa, ele ignorou ela também, só continuou andando lá, foi no meio dos troncos trabalhando nas árvores elfas. Ele foi interrompido quando a Aura apareceu. A presença da Aura causou uma óbvia reação de medo no urso e ele foi expulso quando a Aura usou uma flecha num arco, né, para poder ferir ele. As suas ações todas se consolidaram como uma salvadora para a vila agora, e isso criou um cenário para os elfos ficarem em dívida com a Aura e seus associados também, ou seja, Wise e Maré. Cara, desconhecido pelos elfos agora, o ataque da sua aldeia foi um espetáculo, orquestrado pelo Wise. Depois que o urso fugiu da vila, ele se juntou a Fen na floresta, que usou sua habilidade de andarilho florestal para poder tirar o urso dessa área. E aí nós entramos numa outra parte, que era justamente a divisão interna dos elfos negros. Acontece que a ascensão da Aura como herói da aldeia, ela não aconteceu como esperado. Não só porque a Aura não entendeu que o objetivo era fazer amigos e acabou errando, né, pensando que o Wise queria trazer os elfos para o reino feiticeiro para governar eles,
mas porque a aldeia onde ele se encontrava enfrentava atualmente muitas tensões internas entre as facções de lá sobre as tradições e os próprios jovens. Então, devido à idade e à habilidade da Aura, sua existência tornou muitos dos membros da facção juvenil, como Plungainen, por exemplo, que apelou para deixar de lado os valores tradicionais dos mais velhos do Conselho dos Anciões aí, em favor de um sistema que reconhecesse a capacidade superior com as qualidades de liderança. E essa coisa não era esperada por Aura, e também não achava que o Wise previu esse tipo de coisa, né? Afinal de contas, o Wise é inteligente, mas também não chega nesse ponto. Como você é burro? Então assim, desejando não ser um peão para nenhuma dessas facções lá de dentro, a Aura improvisou e teve como objetivo formar sua própria facção com os elfos durante a estadia antes do Wise e o Maré chegarem publicamente. 3 dias depois que a vila se familiarizou com a Aura e muitos idolatravam ela, a jovem família dos Elfos Negros aí acabou chegando. O Ainz, usando a magia, se disfarçou de Elfo Negro e se apresentou como Ainz Belfiore, tá ligado? Tio da Aura e do Maré. Depois da chegada dele, o Ainz trouxe uma infinidade de presentes para todos os elfos que estavam lá, que eram compostos de itens de criação de runas, principalmente feitos pelos anões, né, a fim de comercializar um item mágico no país dos elfos. E mesmo que houvesse um certo interesse, muitos dos membros mais jovens da facção juvenil estavam curiosos sobre o Ainz, e se talvez ele pudesse se comparar com a força esmagadora da Aura. Embora eles não tenham conseguido causar nenhuma impressão precisa dele, já que o Ainz era de fato um mago, né, com o qual não estava familiarizado como um ranger ou um druida, né, como eles esperavam, mas ficavam um tanto quanto satisfeitos quando o Ainz disse que a profissão dele ele era especializado em eliminar inimigos agora. Os Elfos Negros da Floresta, tendo priorizado a sobrevivência em vez desse tipo de coisa, não queriam ser vistos como sofisticados ou tentar evitar algumas situações que precisariam cumprimentar o Ainz de uma maneira mais formal, né? As saudações do Ainz tiveram um efeito que tanto o Conselho dos Anciões quanto a facção juvenil se distanciaram cada vez mais dele. E não por grosseria, mas para evitar saudações mais formais, né? Já que as duas facções acreditavam que a etiqueta do Ainz era um padrão para os elfos negros da cidade. A vida na aldeia, a mudança nos aldeões ali não parecia incomum ao Ainz, e por isso permitiu a ele se concentrar em outras coisas que ele tinha para fazer. Além disso, a ignorância da verdadeira cultura dos elfos negros da cidade tornou mais fácil ainda para o próprio Ainz se misturar para esconder sua verdadeira natureza morta-viva, ou seja, aquele caveirão. Então ele até falou que ele não queria beber e tal, ele meio que conseguiu fugir desse negócio, desse tipo de festa aí. Para Aura e pro Maré, querendo que os dois agissem de acordo com a sua idade, o Ainz subornou as crianças da aldeia para brincarem com a sua sobrinha e o seu sobrinho, né, dando doces para elas. O convite foi suficiente para as crianças elfas negras da aldeia aceitarem tudo, porque também estavam curiosas sobre esses recém-chegados. E embora entendessem que a Aura era incrivelmente forte, as crianças foram atenciosas o suficiente para jogar vários jogos que não envolviam competição física e atenderam o pedido do Ainz tranquilamente desses referidos jogos, que fossem coisas únicas, né, e nenhum dos dois, tanto a Aura quanto o Maré, soubessem jogar. E agora, mesmo que o Ainz esteja interessado em aprender sobre o conhecimento oculto das ervas e poções dos elfos negros, ele procurou um farmacêutico-chefe, Magno Guilena, através de um pouco de uma negociação ali e algumas astúcias de morto-vivo, né, e também de brasileiro, que o cara tem umas astúcias de brasileiro. O Ainz, disfarçado, conseguiu convencer o Elfo Negro a levar ele como um aprendiz em troca de uma poção roxa. E durante esse aprendizado, o Ainz conseguiu ganhar mais respeito da vila, mostrando suas habilidades para poder defender ela num ataque talvez contra um piton gigante hipnotizado que apareceu. O ato rendeu vários elogios para o Ainz. A aldeia inteira reconheceu o seu poder e também a admiração das mulheres élficas, né, começou. Padrão já. Ih, rapaz, se a Albedo descobre um negócio desse, não ia dar bom, não. Bom, depois disso aí, 7 dias se passaram e o Ainz encontrou-se tranquilamente lá na aldeia, né? Então, a crescente amizade dele com o mestre temporário também foi legal pra caramba, só que o mensageiro da capital élfica acabou chegando, ordenando que os assentamentos dos elfos enviassem guerreiros para defender a cidade, enquanto os invasores humanos cercavam ela. A aldeia estava sendo o maior assentamento das trevas e precisava ser cuidadosa, né, considerando tudo que estava acontecendo. Então, para ajudar todos eles a decidir, os mais velhos e os jovens pediram ao Ainz que servisse como conselheiro da reunião da aldeia. Embora o Ainz preferisse não se envolver nesse negócio de política e tal, né, ele ainda assim aceitou o convite para observar tudo. Acontece que, cara, lá do outro lado a gente vê uma outra parte da história agora, que originalmente a teocracia e os elfos tinham um relacionamento cooperativo até no passado, só que o rei elfo acabou enganando e capturando uma mulher conhecida como Trunfo das Escrituras Negras, e isso é que acabou causando tudo que causou. Era uma unidade de combate heróica da teocracia, cara, e o rei elfo simplesmente aprisionou ela, subjugou ela como um objeto, e ele queria muito ter um filho com ela, criar uma raça poderosa com ela. Então ele conseguiu engravidar essa mulher, só que ela foi resgatada pelas Escrituras Negras e devolvida à teocracia antes de dar à luz.
A criança já nasceu na Terra Natal, a gente sabe quem é Antílone, só que a teocracia retirou da mãe dela durante a infância para treinar essa criança e desenvolver o seu potencial de combate muito forte. A criança se tornou aparentemente a mais forte da teocracia, liderando a campanha para poder vingar a sua própria mãe, e a teocracia construiu uma base avançada que a gente comentou lá na capital élfica, Crescent Lake, com os planos iniciais de destruir só a capital. Só que esses planos foram adiados devido a várias razões, incluindo a perda de muitos membros das Escrituras Negras, o roubo da coroa da sabedoria e o surgimento do reino feiticeiro agora, que era uma das coisas mais complicadas de se lidar. Os cardeais da teocracia, todos eles estavam divididos entre si, se eles queriam cessar fogo ou continuar a guerra contra o reino dos elfos. Só que a maioria queria vingar a mãe da criança, né? A mãe da Antílone. E ela queria vingar, porque ela queria que acontecesse isso, foi ela que pediu. A teocracia era até mais poderosa do que a nação élfica em vários aspectos de guerrilha. Só que olha só, os elfos conseguiam resistir, parte por causa das táticas deles e também o medo da teocracia perder as tropas para os monstros na grande floresta de Evash. Então eles acabavam não entrando muito na floresta. Só que as vantagens dos elfos estavam diminuindo, porque a teocracia estava construindo um acampamento próximo à capital élfica agora. E ela também trouxe as escrituras do Holocausto para esse conflito, especializados em assassinato e na guerrilha, acelerando ainda mais o seu avanço, depois de 500 anos de batalha. O rei élfico, então, ignorou essa ameaça da teocracia, só que a teocracia construiu uma estrada que levava a linha de frente até o território visando a capital. E aí, possivelmente, os planos de colonização e o uso da magia élfica para evacuar os cidadãos de lá num futuro conflito que fosse acontecer, estavam já em andamento. E aí todos os eventos descreveram para o Ainz um conflito da teocracia com os elfos marcados por traição, por vingança, uma crescente ameaça da nação élfica. E aí, quando começaram as batalhas, a gente vai direto para o assassinato de Rook. A força principal da teocracia era de 40 mil soldados que marchavam pela floresta, mesmo que tivesse sido detida por um único arqueiro elfo, tá ligado? Porque foi uma pessoa que segurou. Em vez de fazer um desvio que fizesse com que ele perdessem menos homens, tá ligado? Eles acabaram não querendo que a moral do exército cair, então sacrificaram 1000 soldados para poder distrair o arqueiro elfo e enviar uma equipe de 4 pertencentes das escrituras do Holocausto para poder assassinar essa garota. Depois que os membros da escritura arrastaram até o local onde eles estavam localizados, né, eles receberam uma saraivada de flechas, e aí todos os 1000 soldados foram mortos. O vice-capitão, Showen, deu o sinal para acertar essa mulher aí com mais de 100 flechas mágicas, matando ela na hora. O vice-capitão, então, prestes a recolher o equipamento, o rei elfo apareceu antes disso para deter eles. O D100 convocou o Bergamot lá e acabou com os membros das escrituras negras. Para salvar os seus homens, o Showen se sacrificou para ganhar tempo para eles escaparem. E aí depois aconteceu o ataque para a capital élfica, porque 7 dias, desde que o Ainz e seus guardiões ainda ficaram lá na Vila dos Elfos Negros, né, depois que a gente falou, o exército da teocracia abandonou o caminho para a capital no meio do caminho e marchou em direção aos arredores da capital. No amanhecer, eles começaram a sitiar a cidade, rodar em volta dela. Embora o cerco envolvesse principalmente a manutenção da posição de novas ordens, o exército foi proibido de usar armas do cerco ou flechas de fogo para queimar a floresta, né? Além disso, nenhuma das 7 escrituras foi autorizada a ajudar os soldados humanos. E por conta dessas restrições, os humanos acabaram enfrentando pesadas baixas nos ataques noturnos dos elfos. A moral deles estava cada vez mais diminuindo. E apesar de vários apelos ao comandante, né, o Conselho Executivo lá Supremo, para poder ter a permissão para enfrentar o seu inimigo usando a força esmagadora, isso foi negado várias vezes. A salvação veio quando um certo relatório chegou ao general Valerian, falando que o Conselho tinha suspendido algumas restrições e enviado mais reforços. E agora, sem estar sujeito às regras da guerra da teocracia, os exércitos então se comprometeram em capturar essa cidade, rompendo as suas defesas e começando a empurrar as forças guerrilheiras dos elfos, né, de volta para as cidades anteriores, né, para entrar no interior dessa cidade. Enquanto vários outros bolsões de resistência eram cercados pelo cerco, os últimos alvos humanos foram ao Castelo Real Élfico, embora, para sua surpresa, não tenham recebido nenhum contra-ataque do Rei Elfo. Para evitar algumas baixas, Valéria então ordenou que a fortaleza fosse cercada e permitiu que o agente da escritura negra, Antílone Eran Valsh, completasse essa missão. Ela que tinha que vingar a morte da sua mãe e matar o seu próprio pai. Só que nesse meio tempo rolou o duelo dos reis, porque o Ainz estava lá dentro. Olha só, desconhecido para os invasores humanos, um duelo estava sendo travado entre o rei feiticeiro dentro do castelo e o rei D100 Rogan, né? O Ainz e a Áureo Mané se infiltraram no castelo porque eles queriam realizar um roubo lá, adquirir vários tesouros, pegar tudo que eles podiam pegar. Eles acabaram encontrando o D100 na busca deles, que quando viu os gêmeos elfos negros acreditou que eles eram os seus netos. E depois que o rei elfo deixou bem claro a sua intenção de que planejava acasalar com a Aura e fazer o Maré dormir com outras elfas para produzir mais filhos fortes, isso acabou irritando muito o Ainz, que atacou o elfo com tudo. O Ainz se passando por uma convocação dos gêmeos, né, porque meio que parecia que ele tinha sido convocado e ele não se mostrou como mestre,
ele lutou com tudo contra o Behemoth do Descent. E, cara, foi uma batalha muito desgastante, mas ele conseguiu enganar o Rei Elfo com sucesso para que ele gastasse mana e buscasse mais informações. Quando o Rei Elfo, então, disse tudo que o Wise queria ouvir, o Wise facilmente destruiu lá o elemental da terra dele e feriu o Descent de uma forma grave, destruindo a confiança dele e a autoimagem dele, né? Então, diante de uma força superior, o Descent teve a chance de retirar o seu equipamento e se render e esperar por misericórdia. Só que revelou sua verdadeira natureza covarde nessa hora e ele optou por sair correndo igual o Papa Léguas e fugir desse negócio aí. Apesar de algumas tentativas do Wise e da Aura de parar o Rei Elfo, acabou que não deu certo não. Então o Marek recebeu a tarefa de capturar o Rei Ferido e trazer ele de volta pro Wise, enquanto ele e a Aura localizavam os tesouros do castelo. Só que aí entramos no assassinato dele, porque o Descent, tendo fugido da batalha, ele planejou fugir primeiro, conservando a força que ele tinha, e ele planejou fugir da nação condenada, reconstruir um novo reino em um outro lugar, usando sua própria força para poder conseguir o que ele queria. Só que pensando que ele teria mais sucesso em produzir mais filhos fortes com os Elfos Negros, o Descent planejou procriar com eles assim que ele escapasse. E antes de sair, ele foi para o seu quarto em busca de alguns suprimentos. Só que lá ele acabou encontrando um dos seus piores pesadelos, tá? Ele encontrou de fato todas as concúbinas dele mortas aos pés da Antilene, mano. Vendo essa situação ali, todas essas feições élficas, o Descent pensou que ela era mãe da Aura e do Maré. Só que não! Então ele tentou fugir, mas acabou sendo esfaqueado na perna pela Antilene e caiu no chão. Sem saber o que ela era e quem ela era, o Descent ficou se perguntando por que ele estava sendo tratado dessa maneira, enquanto ela simplesmente esmagava o peito dele no chão. De uma forma inesperada, então, o Descent reviveu devido ao feitiço que ele lançou durante o duelo com o Wise, forçando a Antilene a matar ele mais uma vez, para ele ficar morto lá no chão e não levantar mais. E aí, acabou que o assassinato do Descent foi descoberto pelo Maré, que chegou lá. A Antilene, vendo que o Maré tava com uma armadura, olhou presumivelmente achando que ele era uma menina, né, por causa da... e parente até do pai dela, por causa da armadura meio feminina que o Maré tava usando. E aí a Antilene imediatamente atacou o Maré, chutando o cadáver do seu pai, seguindo com um ataque ofensivo direto pra cima do Maré. Só que ainda assim, pra sua surpresa, os seus ataques, mesmo que fossem fortes, foram evitados. Apesar de usarem equipamentos dos 6 grandes deuses, porque ela estava equipada com a foice e com a armadura, a batalha continuou no corredor, onde o Maré mostrou que era mais do que suficiente para enfrentar com as suas artes de druida. E depois de ser atacada pelos seus cajados e impedida pelos pergaminhos mágicos, a Antilene ativou várias das suas habilidades únicas e deixaram o Maré até perplexo, né? Começou a pensar, achando que tinha algumas habilidades que ela tinha que acho que ela copiou do Wise. Só que apesar do esforço no final, quem saiu vitorioso foi o Maré, nocauteando ela só usando o cajado. E aí, como resultado, os resultados dessa guerra aí com os elfos não foram tão claros pra gente. Embora se preveja que a teocracia vai ocupar em breve agora a cidade dos elfos, né, e toda a resistência élfica foi eliminada, mesmo que seja considerada vitória para a teocracia, deve ser só uma vitória tática, porque embora os humanos tenham anexado a capital, conseguido ganhar essa capital, ainda existe o perigo de alguns reforços dos elfos negros que ainda não chegaram para ajudar os elfos da floresta. E mesmo que a teocracia tenha matado o Rei Elfo, e esse tenha sido um dos seus principais objetivos, né, e tenha sido concluído, isso foi só por causa das ações do Wise, porque se não fosse as ações do Wise isso não teria acontecido. Não só o Reino Feiticeiro privou a teocracia de sua verdadeira vitória, porque eles não só roubaram a morte mais importante de todo o conflito, mas também roubaram todos os tesouros élficos mantidos pelo Rei Elfo lá, que era herança, né, herdados pelo pai dele, que era literalmente um jogador. Fora que o Wise também capturou o trunfo número 1 da teocracia agora, das escrituras negras, a Antilene. E depois de um certo interrogatório, aí é que as coisas começaram a ficar sérias, né, porque ele tomou conhecimento da cumplicidade com a teocracia e daquele incidente anterior que aconteceu com a Shallter, né? E aí, mano, foi quando o Wise foi direcionado para a teocracia, ordenando que a nação dele iniciasse todos os preparativos para poder declarar uma baita de uma guerra contra eles, usando o poder completo de Nazarick. E, rapaz, o negócio fica sinistro a partir daí. E assim como eu falei pra vocês, termina o volume 16, cara. E como eu tinha falado, cara, o volume 17 a gente ainda não tem. Mas eu acredito que ele não vai ser adaptado, né? Eu colocaria que ele vai ser adaptado até o volume 16 por conta de ter essa finalização. Mas pode acontecer também, sei lá, vai que vem num filme, talvez, né? O volume 17. E como a gente não tem muita coisa, eu também não vou falar aqui agora. E é legal a gente deixar um vídeo específico só pra esse volume 17, porque, cara, o volume 17 vai pegar fogo demais. Muita coisa vai rolar, muita guerra vai rolar, muita pancada vai rolar, muita morte vai rolar, meu irmão. O negócio vai ficar sinistro. E eu conto com você pra gente acompanhar isso junto. Então capricha no seu like, se inscreve nesse canal e ativa esse sininho, que são os mais importantes, pra você poder acompanhar junto comigo quando lançar, que eu me amarro em falar de Overlord aqui no canal, beleza? Tamo junto sempre, família. Beijinho no coração de vocês e eu te vejo na próxima. Até mais. Valeu!